Olá a todos, vamos falar sobre dosagem do traço de solo-cimento. Pois bem, para falar sobre essa dosagem, a gente precisa entender desde o início como é que tudo isso funciona. Começa-se pela jazida, né? Então a escolha do solo é muito importante. Quando você for até a tua jazida escolher esse solo, você vai dar uma olhada nela, nas características, né? Você vai escolher por cor, né? Enfim, você pode fazer a escolha de várias formas, né? Geralmente você vai ter condições de analisar no máximo a cor, né, do teu solo, talvez aí uma granulometria, se você tiver uma peneira, alguma coisa parecida, mas é muito difícil, né, você fazer essa identificação na jazida. Geralmente na jazida você escolhe o solo pela coloração dele. O que é importante saber em relação à jazida, né, os cuidados? Vocês podem observar aí na imagem à direita que aqui é o corte do terreno, né, em relação ao que ficou disponível de solo, e vocês percebem uma faixa escura aqui, né? Essa faixa escura é o solo orgânico, como a gente costuma chamar, né? Então, toda jazida vai ter provavelmente esse solo orgânico. Esse solo orgânico ele tem aí uma espessura aproximada de 50 centímetros, pelo menos é o que a gente pede, né, ou recomenda que seja removido, né? 50 centímetros dessa camada você precisa remover. A partir daí, sim, você começa a utilizar ou ter esse solo é, avermelhado que está aqui, né? Então, esse solo mais vermelho, na imagem à esquerda, então, que forma aí a tua jazida, vamos dizer assim, para a fabricação do teu tijolo. Nesse caso, vocês podem observar que é uma jazida com o solo bem homogêneo, em termos de cor, né, de coloração. Então, aparentemente, se fosse para fazer uma fabricação de tijolo, seria uma boa jazida aí para fazer a exploração. A norma geral de dosagem de solo-cimento, ela pede para que seja feita os seguintes passos aí, né, as operações. Essas operações são a identificação e classificação do solo. Onde está escrito identificação, dá para colocar como se fosse caracterização, né? Então você caracteriza esse solo e depois classifica. Depois que você faz isso, você precisa fazer então a escolha do teor de cimento para o ensaio de compactação, que é importantíssimo aí, que te fornece vários dados para a fabricação dos teus tijolos, execução do ensaio de compactação, isso é feito em laboratório, a escolha dos teores de solo cimento para o ensaio de durabilidade, então existe um ensaio de durabilidade para isso que eu vou comentar mais adiante, e a moldagem desses corpos de prova para o ensaio de durabilidade, a execução do ensaio e a escolha do cimento adequado em função dos resultados de todos os ensaios. Daí entra a durabilidade, resistência, compressão e absorção. Aqui temos a preparação do solo, já comentei sobre isso em outro vídeo, né? Vocês podem dar uma olhada lá, está aí abaixo, inclusive o link, se vocês quiserem acessar, existe lá como que se prepara esse solo depois que você leva para o laboratório, né? Então ele vai passar por um processo de secagem e preparação. Depois você faz essa preparação, aí você começa esses ensaios que a norma de dosagem recomenda, né? Então, a partir dessa preparação, daí você precisa, né, fazer a classificação ou a caracterização desse solo. Com respeito à identificação, né, de caracterização do solo, são realizados os seguintes ensaios. Precisa fazer a determinação da massa específica, a determinação da absorção da areia, vamos dizer assim, né, que tem nesse solo, a determinação do limite de liquidez e plasticidade desse solo, que vai te fornecer o índice de plasticidade. Depois vocês vão entender tudo, por que está fazendo isso, né? Ele não é um ensaio feito aleatoriamente, nenhum ensaio desse é aleatório, não está aqui para fazer bonito, né? Não é, eu vou ensaiar o meu solo porque eu acho bonito. Não, ele tem uma função na dosagem do solo cimento, né? Então, análise granulométrica também, né, de acordo com a NBR 7181. Como é que se apresenta essa caracterização? É dessa forma aqui. Então, você tem um formulário,
né, com todas as análises que precisa fazer. Teor de umidade higroscópica, peneiramento grosso, peneiramento fino e a densidade real dos grãos, né? E a curva de granulometria, né? Acho que poucos podem ter visto isso, mas é dessa forma que se apresenta a curva granulométrica do solo, né? Então, muitas vezes o pessoal fala, precisa ter 70% de areia, 30% de argila, e fica só nesses dois itens, mas não é. A parte granulométrica do solo, ela é muito mais detalhada, e aqui se apresenta, então, a curva granulométrica dela, e mais abaixo ali o resumo da granulometria, né, em relação à amostra ensaiada, é onde eu consigo fazer uma classificação do solo por meio aí da norma, né, da BNT. Inclusive, o exemplo apresentado para vocês aqui, ele classifica o solo, segundo a BNT, como uma areia silto-argilosa. Então, quer dizer que ela tem maior porcentagem de areia, uma segunda maior porcentagem é silto e a terceira maior porcentagem é argila. Daí ela recebe esse nome, areia silto-argilosa. Tá? Temos os ensaios também de limite de liquidez, né? Então, tem aqui o limite de liquidez e plasticidade, que fornece para você depois o índice de plasticidade. Isso daqui é utilizado para classificar para classificar o solo. Então, você vai utilizar o limite de liquidez, o limite de plasticidade e o índice de plasticidade para poder classificar esse solo. Próximo slide é o gráfico, né, desse ensaio, como que ele é adquirido, né? Geralmente você faz o ensaio do limite de liquidez num aparelho chamado aparelho de Casagrande, né? Ele tem uma conchinha, você fica dando golpes, vamos dizer assim, né? Para que esse solo feche em torno de 1,5 centímetro, mais ou menos, né? Para poder, então, encontrar aí a umidade que vai te dar o limite de liquidez desse solo. E, por fim, daí vem no caso da classificação, né? Depois que você caracterizou o teu solo, você precisa classificá-lo. Como é que é feito isso? Por meio dessa tabela, né? Vou explicar essa tabela mais ou menos por cima aqui para vocês entenderem. Então, aqui temos os grupos são separados em solos granulares e solos de silt e argila, né? Que é a parte mais fina aí do solo. E nesses grupos nós temos essas classificações aqui, ó. Solos granulares, eles têm uma porcentagem que passam pela peneira 0,074, menor do que 35%, né? Então, se ela for menor que 0,35%, ela faz parte do solo granular. No solo argiloso ou siltoso, ele tem uma porcentagem passando maior do que 35%, né? E a partir disso você tem os grupos que foram dados o nome, né, segundo a classificação americana, HRB, como é chamado, né? Essa Highway Research Board. Então ela tem essa classificação em A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, né? E é essa classificação por letra e número que vai ser o que vai mandar aí na classificação do solo. E daí já não é mais aquela história de areia, silt, argila, pedregulho, não tem mais essa classificação. Eles seguem essa classificação aqui. Vocês já vão entender por quê. Aí aqui tem as porcentagens, né, do peneiramento, que levam em consideração para poder fazer a classificação. Essas características de fração passando a peneira 0,42 não é utilizado, mas aqui aparece daí os ensaios de limite de liquidez, índice de plasticidade. Para você conseguir o índice de plasticidade, você precisa ter feito o ensaio de limite de plasticidade, né? Então, um menos o outro aqui vai te dar o índice. Então, o limite de liquidez, o índice de plasticidade, e aqui tem mais um índice de grupo, que a gente não utiliza aqui agora. Tem uma tabela para fazer essa classificação também, mas não vai ser utilizada aqui nesse caso da classificação do solo, né? Isso daqui é uma classificação por planilha, então é bem tranquila de fazer também, com todos esses dados você consegue. E, por fim, aqui os constituintes usuais, né? Fragmento de pedra, pedregulho, areia.
Então, ele informa que cada classe dessa daqui, o A1, por exemplo, é fragmento de pedra, pedregulho e areia. O A3, areia fina. O A2, pedregulho e areia, argila e siltes, né? Então, a faixa que você vai trabalhar com o teu solo, geralmente ela está nessa A2 aqui, daqui para cá, né? A2, A4, A5, A6 e A7. O A4, né? Então, a gente mudou aqui de coluna agora, passou para solos de silt e argila, né? Então, solos siltosos para A4 e A5 e solos argilosos para A6 e A7, né? Então, é assim que funciona. Aqui tem uma ideia de funcionamento como subbase. Por que isso? Porque toda essa classificação de solo, ela vem lá da história de pavimentação, né? Então, quando você precisa preparar a tua pavimentação, você precisa saber se teu solo tem condições de suportar aquela carga de toda a estrutura, né, da confecção aí de um pavimento, onde você vai colocar solo, base, subbase, e daí vem ali o pavimento em cima, e depois o tráfego, enfim, você precisa saber se esse solo vai se comportar bem ou não, e daí ele vem como a classificação de funcionamento como subbase. Isso aqui te dá garantia de que ele funciona bem também no material de construção, como o tijolo de solo-cimento, né? Então, isso aqui a gente desconsidera, no caso da classificação, né? Mas é bom entender como que funciona isso, né? O A1 é um solo excelente, né? Para subbase de pavimentação. Então, excelente, bom. E aqui, ó, vocês começam a perceber que quando ele entra em solo, silt e argila, são solos fraco e pobre, né? Então, o A7, se o teu solo se classificar como um A7, ele é pobre. E daí que vem aquela história de eu colocar 70% de areia, né? Para quê? Para fazer com que esse solo volte pelo menos a ser bom em alguma parte por aqui, assim, tá? Então, ele não vai ser areia fina, ele vai estar nessa classificação, entre A2 e A7. Por isso que você faz o tratamento. Tudo isso, toda essa historinha contada aqui, para quê? Para que você faça a escolha do teor de cimento inicial para o ensaio de compactação, né, do teu tijolo, do teu traço, e você tem uma tabela de início aqui. Então, dependendo qual é a classe do teu solo, você tem um início de porcentagem. Percebo que para solo argiloso a recomendação é de 13% e para solo arenoso, no mínimo 5%. Então, você tem essa variação, né, de 5% a 13%. O que isso impacta no teu tijolo, né? Significa que você pode, em relação ao teu concorrente, ou até mesmo a tua fábrica, né, para evitar um gasto à toa de cimento, ou às vezes um gasto reduzido de cimento. De um jeito ou do outro, se você não faz a dosagem racional do teu traço, você está perdendo dinheiro. Você pode estar gastando cimento demais e você pode estar gastando cimento de menos. Qual é o problema entre um e outro? O de mais, você está jogando dinheiro fora porque não era necessário colocar tanto cimento. O de menos, pode ter certeza que assim que teu cliente ficar sabendo que teu tijolo não tem condições de se estabilizar, ele vai te acionar na justiça, com toda certeza, né? A gente sabe disso, e vai te complicar. Então, o ideal é que você entre, né, com essa dosagem e descubra qual é o teu teor ideal para o solo da tua jazida, né? E não siga aquela história de o meu traço é 1:8, é 1:9, é 1:10, sem saber o que você está fazendo com o teu solo. Principalmente quem gosta de misturar solo, né? Se eu pego um solo argiloso mais areia, eu tenho que saber qual é a classe que ele se transformou. Não é porque ele é argiloso agora que eu vou colocar 13%, né? E isso daqui pode passar para 15%, eu já vou explicar por quê. Então, 15% de cimento, sendo que às vezes o teu solo poderia estar trabalhando ali com 7%, é o dobro, mais do que o dobro, né? Então, todo sentido em relação à dosagem racional desse cimento, né? Não subestime, né, essa parte técnica da engenharia para resolver problema de traço
de dosagem de solo-cimento. Muita gente se fixa na máquina, não, que a minha máquina prensa mais, dá maior resistência, vocês vão ver que isso é relativo, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá. A execução do ensaio de compactação, ela é dessa forma, né? Tem uma planilha aqui no lado com vários valores, e desses valores ela gera um gráfico para você, te informando qual é a densidade máxima seca. Para que serve esse ensaio? Esse ensaio serve para eu dimensionar padiola, né? Por exemplo, esse é um dos motivos, e descobrir provavelmente aí, esse é um negócio que eu estou fazendo um estudo ainda, estou verificando, eu não posso afirmar nada, mas eu já tenho quase certeza, qual é a carga necessária que você precisa prensar teu tijolo para que ele fique de uma forma, vamos dizer assim, satisfatória em termos de compactação. A gente vê muita gente querendo, às vezes, mexer no equipamento, né, na prensa, e às vezes o problema não é prensa, às vezes o problema é a estabilização de traço, né? Eu já consigo, dependendo da carga que eu tenho, compactar bem meu tijolo, mas para ele ter uma boa resistência, eu preciso que ele tenha aí a dosagem correta, toda feita corretamente, né? E uma boa prensagem, né? A prensagem também é boa. É uma boa, vamos dizer assim, solução para ganho de resistência. Por que isso? Porque quanto maior a carga que você aplica no teu tijolo de solo-cimento, menor é o índice de vazios. O que quer dizer isso? Eu estou tirando o ar do solo e deixando só solo e água, né? Então, ele vai ter ar ali sim, né? Você comprimiu, mas você reduz bastante esse índice de vazios. Então, você faz com que o solo, não o traço, o solo, ganhe resistência. O que vai fazer a resistência do solo-cimento? É a relação de quantidade de água que você tem para a quantidade de cimento que você colocou, né? Não existe milagre. Se você colocar ali uma relação água-cimento, né, do teu solo de uma forma errada, você vai ter perda de resistência. E o que esse ensaio de compactação me diz sobre isso? Que quando eu tenho uma máxima densidade, como é o que está escrito aqui no canto, né? Vocês podem ver aqui nos resultados, gama, né? Essa letra grega é gama, máxima 1880 quilos por metro cúbico, quer dizer que a densidade do meu solo máxima é essa daqui. E qual que é a umidade que vai me fornecer essa compactação? Está aqui, a gente chama de umidade ótima, né? 13,2%. Então, eu posso trabalhar nesse solo variando 2%, né? Tanto para mais quanto para menos. Então, eu poderia trabalhar com 11,2%, assim como eu poderia trabalhar com 15,2%. O ideal seria 13,2% de umidade nessa amostra. Por quê? É onde eu vou ter a maior resistência, tanto do solo e quase provavelmente da relação água-cimento, né? Então, eu acredito que até 15 aí seria o ideal. Passou disso, ou baixou disso, você pode ter ganho de resistência, né, por ter diminuído a relação água-cimento, e pode ter uma perda por ter aumentado a relação água-cimento. Então, você fica variando a resistência do tijolo. Esse é um dos ensaios. Outra coisa que eu posso extrair aqui do ensaio de compactação é o peso do teu tijolo. Se você souber o peso do teu tijolo quando você estiver fabricando e ele estiver com as dimensões preservadas, você está garantindo que a compactação está correta, né? Então, quer dizer, eu estou atingindo o máximo que eu posso, né, fazendo na minha prensa, com toda a segurança do mundo, né? Se o meu tijolo está pesando, vamos dizer, 3,5 kg, supondo, né, que o ensaio de compactação me forneça esse resultado, e tem como fazer isso, eu estou garantindo que a compactação está correta. Então, quer dizer, se eu consigo fazer isso com 1,5 tonelada, 2 toneladas, por que eu vou colocar 5 toneladas? Não faz sentido nenhum, porque eu já estou fazendo a dosagem do meu cimento para isso. Se eu aumentar a compactação, pode ser que eu aumente a resistência. Só que aumentar a resistência não significa que eu aumentei a durabilidade. A durabilidade é um outro ensaio que nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, estou jogando dinheiro fora, né? Estou gastando mais, estou fazendo a máquina prensar
lá com 5 toneladas. Para quê? Não existe necessidade, né? Se eu consigo com 1,5 toneladas, eu vou prensar meu tijolo com 1,5 toneladas. Se eu preciso de 3 toneladas, eu vou prensar ele com 3 toneladas e assim sucessivamente, né? Algumas pessoas aí eu vejo que já têm experiência com relação à prensagem, mas não têm experiência em relação à dosagem. E as duas têm que andar junto. Não adianta eu dizer para você que com 5 toneladas o meu material vai ficar bom se eu não conhecer o solo, né? Se eu não conheço o solo, eu não sei a dosagem, não adianta eu falar que a culpa é do equipamento. Isso é um pouco complicado de se fazer. Então, você precisa de dados de laboratório de compactação e dados de prensagem. Então, quando você faz o teu tijolo, a primeira coisa que você deve fazer é pegar esse tijolo, né, e mandar para um laboratório. Manda analisar. Deu 4 MPa, você está gastando alguma coisa a mais, né? Ou é cimento, ou é a quantidade de carga na tua prensa. Ele pode dar maior, pode, é até melhor, né? Você está oferecendo um produto de excelente qualidade aí para o teu cliente. Mas em termos de custo, né, de operação, para você não é muito bom isso, né? Porque você está atingindo o dobro de, de resistência que a norma te pede. E você precisa agora fazer a verificação da durabilidade. O ensaio de durabilidade, né, é algo feito dessa forma aqui, como vocês estão vendo aí na planilha. Você vai pegar aquela porcentagem inicial de cimento que foi adotada. Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, eu tenho 7% de inicial e ele varia 2% a mais, 2% a menos, né? Então, está aqui, ó, 5% de cimento e 9% de cimento. Ele faz os corpos de prova e faz análise de durabilidade. Como é que funciona isso? Você seca o teu corpo de prova a zero, vamos dizer lá a 100 graus, né? Tira toda a umidade dele e depois coloca em água. Coloca em água e espera lá um tempo, né, para ele absorver. Depois que ele absorveu, você vai fazer uma escovação nele. Tudo isso é normatizado, não é um ensaio aleatório que eu estou definindo, não. Isso daqui é um ensaio de durabilidade definido em norma, né? Isso daqui tem a norma ABNT para fazer. Depois que você fez todo esse processo, 5 vezes, se eu não me engano, pelo menos é o que está aqui, ó. Eu preciso dar uma olhada na norma depois para ver, mas se eu não me engano, são 5 ciclos, né? Você fez 5 ciclos desse daqui e verifica qual é a perda de massa ocorrida aí nos teus corpos de prova, né? Então, você vai ter uma perda lá em porcentagem, né, para verificar se isso é aceito ou não. Mas esse ensaio de durabilidade, ele tem critérios para ser seguido. Como é que eu sei se o meu tijolo está bom ou não em relação à durabilidade, que é o que vai definir, inclusive, a minha porcentagem de cimento? A definição do teor de cimento será adotado como teor de cimento em massa indicado o menor dos teores com os quais os corpos de prova ensaiados satisfazem o seguinte requisito: a perda de massa dos corpos de prova de solo-cimento submetidos ao método, que é o método de ensaio da durabilidade, não deve ser superior aos seguintes limites. Então, aqui entra de novo a classificação de solo. Então, você não classifica solo pelo olho, né? Jamais você vai fazer isso. Então, está aqui, ó, A1, A2 e A3. Quando o solo for dessa classe, ele não pode ter uma perda maior do que 14% em massa. Quando ele for A2, A4 e A5, ele não pode ter mais do que 10. Então, o A2, percebam que ele está entrando aqui, ó. Então, tem categorias aqui que precisam ser bem definidas, ó, né? Porque isso vai definir qual é a durabilidade do teu tijolo de solo-cimento, né? E, por fim, temos aqui o A6 e o A7, que pode ter uma perda máxima de 7%, né? Então, veja, se for uma argila, por exemplo, pura, 7% no máximo. Se ele perder mais do que 7% no ensaio de durabilidade, ele está reprovado, mesmo que dê os 2 MPa lá na média e 1,7 MPa na individual. Então, vejam, dosagem de traço de solo-cimento não é uma coisa simples, não é um negócio que você vai fazer colocando um balde de cimento para 7, 8
9, 10 de solo. Você precisa saber que solo você tem, você precisa saber com o que você está lidando e você precisa definir esse ensaio de durabilidade para não ter problemas futuros. Fazendo isso, passou nos testes, fique tranquilo, mande teu tijolo para a obra e eu acho que daí é só questão de definir o processo de construção, né? Mas a tecnologia de dosagem de solo-cimento é essa que eu apresentei para vocês. Se vocês quiserem verificar tudo isso que foi apresentado para vocês, vocês vão procurar lá na referência bibliográfica. Então, Associação Brasileira de Cimento, aqui, Cimento Portland. Deixa eu colocar isso daqui que eu acabei copiando lá e veio Cimento Portland, né? A BCP, dosagem, misturas de solo-cimento, normas de dosagem e métodos de ensaio. Terceira edição atual, revisada pelo engenheiro Márcio Rocha Pita, São Paulo, 1986, tem 57 páginas e faz parte desse estudo técnico 35. Tranquilo? Pessoal, por hoje seria isso, né? E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar ali no vídeo, no acesso de perguntas do comentários do YouTube. Tranquilo? Bom, então, um até logo a todos e fico à disposição de dúvidas se surgirem. Obrigado.